Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando com mais uma aula de matemática. Hoje com o tema raiz quadrada exata de números inteiros. Então eu quero mostrar para vocês como determinar a raiz quadrada exata de números inteiros. Então trago a definição, onde destaco que raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Então, como exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 25. Aí eu quero mostrar para vocês aqui. Raiz quadrada de 25. Esse símbolo que eu estou destacando aqui, a gente vai chamar ele de radical. Ó, esse símbolo. E o que aparece embaixo do símbolo, ou seja, o número, a gente chama de radicando. Então é só seguir o que diz a regra, que a regra ela menciona que a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que, se eu elevar ao quadrado, esse número dê 25, que é o número que aparece aqui, ó. Então eu vou pensar em um número e aí você já pode fazer aquela matemática da tabuada. Procurar quem é que você multiplica por ele mesmo, porque é elevado ao quadrado vai dar 25. Então você pode começar pelo 1. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. Ou seja, você acaba de encontrar. Então a raiz de 25, na verdade, ela vai ser 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então é o que diz a definição. Que se eu elevar o número ao quadrado, que é o que ocorreu aqui, ó. Então eu elevando um número que eu encontrei ao quadrado, eu volto para o número inicial. Então eu vou chegar à conclusão de que a raiz quadrada de 25, na verdade, ela é o número 5. Ó, então, por quê? Porque 5 elevado ao quadrado dá 25, certo? Mas o que acontece? Se esse número for um número alto, por exemplo, o número 400, pode complicar para vocês encontrar. E aí eu quero mencionar para vocês alguns truques que permitem você encontrar facilmente. Por exemplo, eu vou destacar para vocês que se o número terminar em 00, vou mencionar aqui para vocês, se o número terminar em 00, que é o caso que aconteceu aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar o número que antecede e extrair a raiz do número que antecede. Se ele tiver 00, você utiliza só um 0, que sua resposta vai estar certa. Então, por exemplo, se eu for extrair a raiz dos números que antecedem, o número que antecede aqui é o número 4. Então, a raiz de 4, quem é o número que eu elevando ao quadrado dá 4? O número 2. Então, nem vou fazer como eu fiz aqui na letra A, eu já vou direto para a resposta, porque a gente acabou de compreender que basta elevar ao quadrado e encontrar o número inicial. Então, para mim encontrar 4, seria 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2. Como eu tenho 2 zero aqui, ó, que eu menciono para vocês, vocês utilizam só 1. E aí a resposta já fica pronta. Ou seja, a raiz de 400 é 20. Isso vale para qualquer número que eu possa extrair a raiz do que antecede o zero. Por exemplo, 2500. 2500 aqui, ó, eu posso fazer isso, ó. 2500. Ele terminou em 00. Então o que eu vou fazer? Se terminou aqui em 00, eu vou olhar o número que antecede. O número que antecede não é 25? Quem é a raiz de 25? É 5, porque 5 vezes 5, 25. O que eu faço? Eu acrescento um 0. Eu tinha 2, eu coloco só 1. Ou seja, a raiz de 2500 é 50. Aí a gente tem que estar atento que números inteiros, eles trabalham com números positivos e negativos. Então, se o sinal de menos ele vier antes do sinal de radical, é possível de você tirar essa raiz. Basta você manter
a raiz e extrair a raiz do radicando. Ou seja, a raiz de 16 vai ser quem? Vai ser 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. E aí a minha resposta seria quem? Menos 4, porque se o sinal vier antes do radical, a gente só conserva. Agora, se o sinal vier dentro do radical, aí não é possível você extrair essa raiz nos números inteiros. Você vai colocar que não é possível, ó, ou não existe nos inteiros. Essa raiz não seria possível você retirar. Não existe no conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, né? Então, se o sinal de menos vier embaixo do radicando, você não consegue tirar essa raiz. É importante também mencionar para vocês que, como a gente está trabalhando raiz quadrada exata de números inteiros, tem alguns números que não é possível você extrair essa raiz exata no conjunto dos números inteiros. Por exemplo, se eu fosse extrair aqui a raiz de 10, raiz quadrada de 10, vocês vão perceber que a raiz quadrada de 10 não é possível extrair no conjunto dos inteiros. Por que que não é possível? Porque eu sei que 3 vezes 3 é 9, não deu 10. E eu sei que 4 vezes 4 é 16, já passou do 10. Ou seja, eu não acho nenhum número que multiplicando por ele mesmo, ou seja, elevando ao quadrado, eu encontro o número inicial, que é o número 10. Então, nesse caso também, não é possível vocês extrair a raiz exata no conjunto dos inteiros. Se vocês fossem extrair essa raiz, aí já não seria aqui no conjunto dos números inteiros, e sim dos números racionais, porque ia dar um número com vírgula. Então é importante mencionar que a gente está aprendendo hoje a extrair a raiz exata do conjunto dos números inteiros. E tem alguns números que não possuem raiz exata no conjunto dos números inteiros. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, por exemplo, quando o número ele não termina em 00, ó, que eu já ensinei o truque, ele é um número alto. Por exemplo, o número 144 é um número alto, que certamente vai dificultar vocês encontrar a sua raiz. Então, como é que a gente vai fazer? A gente já sabe como é que encontra, que é que procurando um número e multiplicando por ele mesmo. Então, você pode sair multiplicando, você já sabe que 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11, quem não sabe aí, resolve, vai encontrar 121. Aí testando 12 ia dar certo, ia dar 144. Só que essa questão de testar, talvez ela seja mais complicada do que um outro método que eu vou ensinar para vocês aqui. Então eu vou até aproveitar e passar e colocar o número, a raiz de 144 aqui na próxima página, para exemplificar para vocês como fazer ela. Então vamos voltar aqui. Raiz de 144. Como eu vou ensinar agora para vocês encontrar. Então, a raiz quadrada de 144, vocês podem estar encontrando ela pelo critério de fatoração. Que é fazer o seguinte: você pega o número 144 e fatora ele até você encontrar o número 1. Então vocês aprenderem aqui, ó, 144 é par, nós vamos por 2. Então vai dar o que? 144 por 2 vai dar 72. Quando a gente arma a divisão aí, 72 continua sendo par, nós vamos por 2, vai dar 36. 36 continua sendo par, nós vamos dividir novamente por 2, vai dar 18. 18 dá pra gente ir por 2 novamente, que aí nós vamos encontrar 9. 9 não dá mais para ir por 2, mas dá pra gente ir por 3. Vamos encontrar 3 e 3 dá para ir por 3.
que aí nós encontramos o número 1. Então o que nós vamos fazer agora? Ó, primeiro passo, o número é alto, não consegui encontrar de cabeça, está dando dificuldade de encontrar. Você pega o número, fatora, aí faz novamente o símbolo do radical e agrupa de acordo com o índice. O que vem ser o índice? O índice é o número que aparece aqui dentro, vocês vão ver isso no nono ano. Mas por enquanto, quando não tem ninguém, quadrado significa 2, né? Então nós vamos fazer esses grupos aqui, ó, de 2 em 2. Então deu um grupo de 2, mais um grupo de 2 e um grupo de 3. Feito isso, você coloca ele e coloca com expoente. Então o 2 repetiu quantas vezes? 2 vezes, então é 2 ao quadrado. Você coloca agora o sinal de vez e pega o outro grupo, novamente um grupo de 2. Então 2 elevado ao quadrado novamente. E por último, um grupo de 3, 3 elevado ao quadrado. Nós vamos aqui aumentar a raiz, né, para cobrir todo mundo, sinal de radical. E feito isso, depois que você agrupa, tem um outro passo que é você cortar os números que aparecem aqui em cima. Então você corta aqui o 2, você corta esse outro 2 e você corta esse outro. O que ficou embaixo, basta vocês pegarem e multiplicarem. Se vocês fizerem isso, vocês já vão encontrar a resposta. Ou seja, aqui quando eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, a raiz de 144 é igual a 12. Vamos fazer mais um exemplo para fechar. Por exemplo, se eu pedir para vocês encontrar aqui a raiz de 625, raiz quadrada de 625. Então vocês já perceberam aí, o número é alto, não terminou em 00, que a gente já aprendeu o truque lá atrás. Então nós vamos usar a regra de fatoração. Nós vamos pegar aqui, ó, 625 e vamos fatorar. Então aprendemos que todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então nós vamos começar aqui por 5 e vamos dividir 625 por 5. Vamos encontrar 125. Continua terminando em 5, então nós vamos por 5 novamente. 125 por 5 vai dar 25. E 25 terminou em 5, eu vou por 5 novamente. Dá 5. 5 é primo, né? Dá para ir por 5. 5 por 5 eu encontro o número 1. Vou fazer grupo de acordo com o índice. O índice é 2, então eu vou fazer grupos de 2. Então dá 2 grupos aqui, ó, de 5 ao quadrado. Então é só colocar aqui 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Qual é o próximo passo? O próximo passo é cortar os números que aparecem em cima. Quem foi que apareceu aqui? O número 2 e o número 2 é sempre o quadrado. E jogar os que ficaram embaixo para fora com sinal de multiplicação e resolver a operação. Então ficou quem? 5 vezes 5 é igual a 25. Então a raiz quadrada de 625 é o número 25. Gente, fiquem todos com Deus. Até uma próxima aula. Não se esqueça de inscrever no canal.